Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Me chamo de Malak. Essa poesia que eu queria poder trazer primeiro, né, é um pouco contando um pouco sobre vocês, né? Eu acho que especialmente para vocês aí no fundo, como vocês estão? Você, como você tá? Você tá bem? Tá bem? Cara, eu queria poder falar um pouco sobre mim, sabe? Eu acho que a gente está tentando ficar sempre bem. Eu estou tentando ser visto para ser ouvido. Eu estou tentando ser ouvido para ser compreendido. Eu estou tentando ser compreendido para dizer do que eu sinto. Mas o que eu sinto não é compreendido porque eu não sou ouvido. E meu português é incompreensível demais para ser ouvido. Eu não quero ser visto e muito menos ser lembrado. Quando eu lembro de mim, só não lembram do meu passado, me lembram sim do que eu tenho passado e quanto bem eu tenho passado. E não tem visto do que não é visto, simplesmente não é lembrado. E quando lembram do meu passado, se lembram da boca ruim, cheia de amargo, num cabelo cacheado, com minha cabeça cheia de problemas e muitos problemas que vieram do passado. Daquilo que eu tenho passado, que ainda tenho passado, passo todos os tempos, o tempo tenho passado, passando problemas, passo o tempo, mas são os mesmos problemas. Talvez eu estou tentando ser lembrado para deixar o meu legado, mas para ter a consciência e mostrar que estou consciente, tentando ser ciente nessa ciência, e ao mesmo tempo também ser um pouco sensato. Eu estou tentando ser consciente do meu futuro, mas eu deveria ter consciência dele, será que é só do meu passado? Ei, como você tem passado? Estou perguntando, como você tem passado? Tem passado bem? Você passou no supermercado e passou os produtos que você deixou no recado? E você aí? O dinheiro que te passaram deu certo para comprar tudo ou você só deixou parte largado? Largou do seu legado? Deixou o seu sonho só para dizer que agora é só passado? Eu estou passando muito bem, muito obrigado. Eu estou com outra pessoa que ele lá já tinha largado. Eu estou numa vida meio loucura, assim. Eu sempre estou cheio de altos e baixos. Eu estou subindo na vida, mas eu acho que eu estou cansado. Por que eu estou tentando ser visto? Por que eu estou tentando ser lembrado? O que será que eu tenho passado? Você tem história? Você tem história? Você tem história? Você tem passado? Você tem passado? Você tem se alimentado? Como você tem passado? A pergunta é séria e é única. Como você tem passado? Essa outra poesia já é um pouco mais pesada. Ela é uma história em 3 atos. E eu peço muita atenção de cada um. Antes de eu poder falar, eu queria poder contar uma história que era só mais um outro que estava pelo fio. E aquele louco subiu a esquina e deu um assobio. Assim ele subiu aquela esquina e deu 3 tiros. Tirou a vida numa única linha. E acredite, eu não estou falando de escrita. E nem tampouco nasceu num berço de sorte, nasceu com 3P, fadado na própria pele, preto, pobre, na periferia, fadado à própria morte. Teria outro nome entre os astecas, ou talvez uma tribo Zulu, mas era tratado pelo seu nome do meio, que era Abiku. Cada tiro era um ato de vingança pelo que o nome que não escolheu desceu aquela esquina com seu nome na cintura e não se rendeu. O seu nome era brilhante, cheio de vaidade, mas desceu aquela esquina e encontrou a sigla da pura maldade. E uma única vez foi suficiente para vingar o seu nome. Assassinou aquele que nas vestes estava simplesmente o seu nome de verdade. E a cada palavra era uma luta contra a própria fome, sendo a justificativa da palavra-chave do onde. Onde que ele trabalhava, onde veio aquele barulho, de onde veio seu pai, de onde aquele PM morreu. Tirado com o corpo no chão, aquele PM, agoniantemente esperando a sentença do seu caixão, olhou para o céu e percebeu a grandeza do teu mundo e também deu seu último tiro como ato de vingança. Dada a vingança pela vida do seu inimigo, te sentiu na liberdade de vingar a própria morte, uma bala que acertou a espinha de Abiku, atrapalhando a sua fuga, que fazia simplesmente uma oração aos ouvidos do Orum. Omoiku pade babare, Abiku padere opim. Se o fim da periferia apaga, o rio é a faixa de Gaza. O mundo é a mídia que não afaga, mas abafa. Uma família a menos para ser lembrada, uma voz a menos para ser gritada. O caixão fecha e apaga uma lembrança de não ser mais nada. Essa vida que eu lhe conto, ela só existe ou só mais uma memória da faca? É a faca que corta o pão também? Pode te levar ao caixão? Deixe-me te contar essa história dessa vez, mas calma, é mais que uma outra versão. É só mais um outro que estava pelo rio, foi a facu e fez simplesmente mais um escrito, e assim que entrou na sala fez simplesmente um atribulo. E acredite,
Dessa vez, realmente, eu não estou falando de cocaína, mas esse nasceu no berço de sorte, nasceu privilegiado e nunca nem sequer conheceu o nome da morte. Teria o nome de pobre se seu sangue tivesse a marca do açoite, mas essa história não termina com sangue, então talvez não seja tão interessante. Então deixa eu te contar essa história com uma versão talvez na sua frente agora, talvez um pouco mais envolvente. Só mais um poeta que estava pelo fio, foi ao palco e soltou-se o suspiro. Assim que subiu, fugiu de todos os tiros. Contou a sua história com outro fim e acredite, esse cara não estava mentindo. E agora ele falava com escritas. Deu à vida uma história de quem morreu com várias linhas e ainda que não tenha nascido num berço de sorte, contou a história do seu amigo que conheceu de frente o nome da própria morte. Boa noite.